Vamos continuar essa palestra acerca das teorias que tentam explicar o homossexualismo. Aconselho a você, se você não assistiu a primeira parte, para assistir, para centralizar-se no assunto, tá certo? Então falamos sobre as principais teorias. Uns acham que o homossexualismo é um gene, outros acham que é uma opção, outros acham que é uma alma errada no corpo errado, né? A teoria da alimentação, né? Outros acham que é um costume. Então a gente comentou sobre isso na primeira parte deste debate, desta conversa. Agora vamos continuar, né? Paramos na parte sobre a opinião dos cristãos acerca do homossexualismo. O que os cristãos acham? Uma grande parte dos evangélicos e dos cristãos católicos acreditam que o homossexualismo, estamos falando sobre as teorias, cada um tem uma teoria, estou falando aqui sobre as várias teorias, vários conceitos existentes sobre o homossexualismo, as várias opiniões, né? Deixando bem claro que todos são livres para fazer o que quiser. Mas a opinião dos evangélicos é radical nessa área. Eles acham que o homossexualismo é um desvaneio moral, né? Ou seja, um erro moral, e vai contra a natureza humana, ou seja, a natureza de homem é para ser homem, a natureza de mulher é para ser mulher, e não mulher querer ser homem e homem querer ser mulher. Uma grande parte dos evangélicos acreditam que isso é uma influência espiritual, né? Ou seja, espíritos como Pombagira e outros espíritos, né? Eles levariam muita gente, muitas pessoas ao homossexualismo, ou seja, ao erro, ao pecado, né, do homossexualismo. A igreja acredita que o homossexualismo é um pecado, né? É um erro, um desvaneio moral, né? Um desvio moral. E temos pastores de renome forte, temos até o Papa. O Papa declarou abertamente isto, né? Temos pastor, como o querido pastor Silas Malafaia, e outros pastores de renome e de respeito em nosso Brasil, que acreditam que o homossexualismo é um desvaneio, né? É um erro terrível, um desvio da moral humana, né? Segundo alguns evangélicos, os espíritos gerariam tendências homossexuais, influenciariam as pessoas a se apaixonar por pessoas do mesmo sexo, a fazerem sexo com as pessoas do mesmo sexo, e por isso Deus teria destruído Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo, o desvaneio sexual. Então, Sodoma e Gomorra teria sido destruída para poupar as demais gerações da sua grande propaganda homossexual. Já que alguém que cruzasse a cidade de Sodoma e Gomorra, eles eram obrigados a pagar impostos, e o imposto era justamente fazer sexo com eles. Com isso, o homossexualismo era divulgado, porque a pessoa era serviciada para pagar o imposto várias vezes, e nisso muitos deles, né, continuava nessa prática depois de passar várias vezes em Sodoma e Gomorra. Esta é a opinião dos evangélicos e dos católicos. Nisso, os evangélicos e católicos estão em concordância. Apesar de há poucos tempos, ter surgido igrejas de homossexuais, pastores, né, entre aspas, homossexuais, casando, beijando na boca e tal, mas há uma minoria muito pequena ainda perante a grande multidão católica e a grande multidão evangélica que utilizam a palavra de Deus e dizem que a palavra de Deus é totalmente contrária a esta prática. Eles não proíbem, porque ninguém proíbe nada, né? Mas eles dizem que é um erro muito grande. Bem, este é o pensamento da igreja evangélica e da igreja católica, utilizando a Bíblia, né, as próprias escrituras que condenam o homossexualismo, diz que não entra no céu, tal, né, não entrarão, ficarão de fora. Tem vários textos bíblicos que condenam o homossexualismo, e o principal deles é justamente o sodomismo, que o sentido significa desvaneio sexual, né, com sexo do mesmo sexo. Outra teoria, aí fica essas teorias para você ver. O que você acha? Né? Você acha que o povo evangélico está certo? Você acha que o Papa está certo, condenando o homossexualismo, né? E
dizendo que a Bíblia não aceita, dizendo que Deus não aceita, e mostrando textos claros sobre isso. A outra teoria, já que estamos falando de teorias, né, que tentam explicar os princípios do homossexualismo, ou o princípio do homossexualismo, diz que o homossexualismo é uma decisão particular de uma pessoa que quer ter prazer diferente, quer ter prazer com pessoas do mesmo sexo. Né? Seria uma opção sexual simplesmente. Muita gente, principalmente as pessoas mais moderninhas, né, declaram isso. Ah, não, fulano decidiu, ser homossexual está decidido. Né? Será que é uma decisão mesmo? E essa multidão de pessoas frustradas homossexuais, por que eles se frustram já que é uma decisão? Então, esta é uma teoria que tenta explicar, dizendo que é uma opção. Acaba de, rapaz, você é homossexual, pronto, é homossexual. Rapaz, você é lésbico, pronto. Seria uma opção, segundo essa parte moderninha das pessoas que pensam livres, né? E todos são livres para pensar. Admirem-se vocês, Freud, né? Freud bate pesado no homossexualismo, a tal ponto de alguns psicólogos não utilizarem mais Freud. E aqui para nós, cada dia que se passa, Freud é mais atacado pelos psicólogos. Né? O primeiro livro dele, sobre os sonhos, né? Em alemão, escrito em alemão, é muito atacado este livro. E a opinião de Freud é muito forte contra o homossexualismo. As pessoas pensam, quando o psicólogo usa Freud, usa não sei o que lá, a pessoa pensa que Freud, mas quando a gente vê as declarações de Freud, a gente fica abismado, porque Freud trata o homossexualismo como um desvaneio. Ele diz que existe a fase anal, a fase fálica, né, onde a criança tem vontade de prazer em comer, prazer em defecar, e o homossexualismo seria um desvaneio nesta área, né, da parte anal da pessoa. Freud, ele declara, ele trata o homossexualismo como doença, a tal ponto que os antigos psicólogos e psiquiatras, que não se dão um com o outro, né, psiquiatra não se dá com psicólogo, isso aí todo mundo sabe. Mas tanto os psiquiatras como os psicólogos, que não eram considerados médicos na época, eles tratavam o homossexualismo com eletrochoque, internação, remédio. Tratavam como uma loucura, um tipo de esquizofrenia, né? Um tipo de esquizofrenia. Era muito forte, inclusive eu acho até engraçado, né? Eu acho, fico pensando assim, o cara entra todo mole, né? Todo boiolinha e tal, e chega lá, o médico começa a dar choque nele, né? Eletrochoque, que é aqueles choques que são pesados, né? E o cara vai engrossando a voz, depois, para meu! Imagina, né? Mas isso aconteceu, isso é história, né? O cara era homossexual, levava para o hospital psiquiátrico, levava um monte de choque até o cara ficar macho de novo. E Freud, ele acha, né, que seria uma disfunção na fase oral e anal da pessoa. Também seria uma imposição do sexo oposto na família, ou seja, o menino teria uma grande disfunção sexual quando a mãe é ditadora, a mãe é compulsiva, a mãe é mandatária, entendendo? Ou seja, a mãe exerce um poder muito grande sobre o jovem, então geraria uma tendência homossexual naquele rapaz. Mesma coisa a filha e tudo, mas Freud liga muito o homossexualismo a desvaneio de comportamento com a mãe, a fase anal que passamos, segundo Freud, na infância, né? E eles tratavam a homossexualidade como doença, né? E doença tratada no hospital psiquiátrico, né? Com eletrochoque, né? O homossexual, ele existe há muito tempo, né? Eles não inventaram o homossexualismo agora, né? Existiam civilizações que foram destruídas, várias civilizações que foram destruídas pelos romanos, que eram homossexuais, né? A mais famosa, como eu falei, o da Bíblia, que era Sodoma e Gomorra, né? E acerca da homofobia, que os homossexuais declaram tanto, né? A homofobia era uma doença terrível, ou seja, era uma doença onde a pessoa tinha medo de homossexual, ia lá e matava o homossexual.
né? Aí eles falam muito hoje que a pessoa é homofóbica, ciclano é homofóbico, porque a pessoa não gosta da prática homossexual. Mas isso não tem nada a ver. Eles estão gerando um novo sentido para a palavra. Homofobia é uma doença que a pessoa odeia os homossexuais, pega uma faca, um revólver, vai lá e mata. Não é simplesmente a pessoa não gostar da prática homossexual, é um homofóbico, né? Não significa isso. Então, fica aí para vocês estas teorias interessantes, né? Como evangélico, né, tenho um reino a defender e tenho a minha opinião junto com a dos evangélicos, junto com a dos cristãos, em comunhão com a da Igreja Católica. E você? Qual é a sua opinião? Vamos continuar nesse assunto e vamos discutir mais sobre homofobia.